para o céu e contemplem as estrelas. Você sabia que um dos símbolos mais antigos e poderosos do zodíaco esconde uma história de resgate, sacrifício e uma busca épica por um tesouro mágico? No nosso primeiro episódio, vamos desvendar a fascinante mitologia por trás da constelação de Áries, o Carneiro. Áries, o Carneiro, é uma das constelações do zodíaco e pode ser vista no céu noturno, especialmente durante o outono no hemisfério norte ou na primavera no hemisfério sul, sendo facilmente identificável por suas estrelas mais brilhantes formando uma linha curva. A mitologia de Áries está intrinsecamente ligada à lenda do Velocino de Ouro. Tudo começa no reino da Tessália, governado pelo rei Atamás e sua esposa, a deusa Nefele. Eles tiveram 2 filhos, Frixo e Ele. Infelizmente, Atamás se apaixonou por uma segunda mulher, Ino, e a tomou como sua nova rainha. Ino, ciumenta e cruel, começou a tramar contra os filhos de Nefele. Ela envenenou as sementes de grãos do reino, causando uma terrível fome e levando o povo à beira da ruína. Consultando um oráculo, manipulado por Ino, o rei recebeu uma resposta terrível. A fome só terminaria se seus próprios filhos, Frixo e Ele, fossem sacrificados aos deuses. Nesse momento de desespero, a mãe de Frixo e Ele, a deusa Nefele, que observava do Olimpo, não podia permitir tal atrocidade. Ela enviou um carneiro mágico, com lã de ouro cintilante e que podia voar, para resgatar seus filhos. Frixo e Ele subiram nas costas do magnífico carneiro, que alçou voo para levá-los para um lugar seguro. No entanto, durante a travessia sobre o estreito que ligava a Europa à Ásia, hoje conhecido como Helesponto, em homenagem a ela, ele infelizmente caiu no mar e se afogou. Frixo, desolado, continuou sua jornada com o carneiro até chegar a Cólquida, um reino distante. Lá, ele foi recebido pelo rei Eetes, em agradecimento por ter salvo sua vida, e seguindo uma instrução divina, Frixo sacrificou o carneiro dourado a Zeus. O velocino de ouro, a lã dourada do carneiro, foi então pendurado em um bosque sagrado, guardado por um dragão que nunca dormia. Esse velocino se tornaria mais tarde o objetivo da épica busca de Jasão e os argonautas. Em homenagem a esse ato de sacrifício e para eternizar a coragem do carneiro que salvou Frixo, os deuses o colocaram entre as estrelas, formando a constelação de Áries. E é por isso que, ao olharmos para Áries no céu, vemos a forma de um carneiro. Suas estrelas, embora não as mais brilhantes, traçam a figura desse herói animal, lembrando-nos da lenda do Velocino de Ouro e da sua importância no início de muitas jornadas. Embora a lenda do Velocino de Ouro seja a mais difundida, algumas versões mais antigas do mito grego conectavam Áries a um bode, e não a um carneiro. No entanto, a associação com o carneiro dourado se tornou dominante e é a que conhecemos hoje. A estrela mais brilhante de Áries é Ramal, que significa carneiro em árabe, um nome que reforça a ligação da constelação com esse animal. Outra estrela notável é Xeratan, que significa os 2 sinais, referindo-se aos 2 chifres do carneiro. Por ser uma constelação do zodíaco, Áries é uma das 12 constelações que formam a faixa por onde o Sol, a Lua e os planetas parecem se mover no céu, tornando-a um ponto de referência importante para a astrologia. No nosso próximo mergulho cósmico, vamos explorar a constelação de Touro, com sua história de amor, sedução e um rei que se transformou em animal. Se você se encantou com a história do Carneiro Dourado e quer desvendar mais mitos do céu noturno, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa jornada pelas 88 constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que são fascinados por mitologia e astronomia. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Prepare-se para uma história onde um deus se disfarça por amor. Uma princesa é raptada e uma das constelações mais imponentes do nosso céu nasce de um ato de sedução divina. Neste episódio, vamos mergulhar na mitologia da constelação de Touro, o majestoso animal celestial. Touro, uma das constelações mais antigas e visíveis do zodíaco, é um espetáculo à parte no céu noturno.
Você pode encontrá-lo com facilidade no inverno no hemisfério norte ou no verão no hemisfério sul, perto de Órion, e suas estrelas, brilhantes incluindo a gigante vermelha Aldebaran, o tornam inconfundível. A lenda mais famosa de Touro envolve o próprio rei dos deuses, Zeus, e uma bela princesa fenícia chamada Europa. Europa era a filha do rei Agenor, e sua beleza era tão lendária que chamou a atenção de Zeus. Zeus, conhecido por suas muitas transformações para se aproximar de suas paixões, decidiu que a maneira mais segura de conquistar Europa seria disfarçando-se. Ele se transformou em um magnífico touro branco como a neve, com chifres que brilhavam, como joias polidas e um temperamento surpreendentemente gentil. O touro divino apareceu nos campos onde Europa e suas aias colhiam flores, e sua beleza e mansidão imediatamente a encantaram. Europa, curiosa e confiante, aproximou-se do touro, o acariciou e até mesmo enfeitou seus chifres com guirlandas de flores. Impulsionada pela inocência e pela doçura aparente do animal, Europa decidiu subir em suas costas. Assim que ela se sentou, o touro, com uma força e velocidade que surpreenderam a todos, disparou em direção ao mar. Ele nadou sem parar através das ondas, atravessando o vasto oceano, enquanto Europa se agarrava firmemente, percebendo tardiamente que não se tratava de um animal comum. O touro a levou até a ilha de Creta, onde finalmente revelou sua verdadeira identidade: o poderoso Zeus. Em Creta, Zeus e Europa tiveram 3 filhos, e a ilha se tornou um lugar de grande importância mitológica. Para comemorar essa aventura e para eternizar sua paixão por Europa, Zeus colocou o touro branco no céu, transformando-o em uma constelação. É por isso que, ao olharmos para Touro no céu, vemos apenas a parte dianteira do animal: a cabeça, os chifres e os ombros. Acredita-se que Zeus só colocou essa parte do touro no céu, pois o resto do corpo estaria submerso nas águas do oceano enquanto ele levava a Europa para Creta. Embora a lenda de Zeus e Europa seja a mais popular, algumas outras mitologias associam touro a outros eventos. Há quem diga que a constelação representa o touro de Creta, que foi um dos 12 trabalhos de Hércules. E para os babilônios, touro era a representação do touro do céu, uma figura mítica associada à deusa Ishtar. Touro abriga algumas das aglomerações estelares mais famosas do céu: as Pleiades, também conhecidas como as 7 Irmãs, e as Íades, um aglomerado em forma de V que forma a cabeça do touro. A estrela mais brilhante de Touro é Aldebaran, uma gigante vermelha que marca o olho do touro. Além disso, a famosa nebulosa do Caranguejo, remanescente de uma supernova observada em 1054 d.C., também está localizada dentro dos limites da constelação de Touro, adicionando ainda mais mistério e beleza a essa região do céu. Do sedutor touro, vamos nos mover para uma dupla lendária. No nosso próximo episódio, prepare-se para a história dos gêmeos imortais enquanto exploramos a constelação de Gêmeos. Se você se fascinou pela história de Zeus e Europa e quer continuar essa viagem pelas estrelas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que são fascinados por mitologia e astronomia. Olhem para o céu e contemplem as... Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Você acredita no poder dos laços de família, mesmo além da morte? E se um desses laços fosse tão forte que pudesse transcender os próprios reinos da vida e do submundo? Neste episódio, vamos mergulhar na emocionante e trágica história de amor fraternal que deu origem à constelação de Gêmeos, os irmãos imortais. Gêmeos, uma das constelações mais reconhecíveis do zodíaco, é um dos destaques do céu de inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Suas 2 estrelas mais brilhantes e notáveis, Castor e Pólux, são um guia fácil para encontrá-la, como se fossem 2 faróis celestiais.
A mitologia de Gêmeos nos apresenta uma das mais famosas duplas da antiguidade grega, os irmãos Cástor e Pólux, também conhecidos como os Dioscuros, ou filhos de Zeus. Embora fossem irmãos, sua origem era bastante peculiar. Sua mãe era Leda, a rainha de Esparta. No entanto, Leda foi seduzida por Zeus disfarçado de cisne, resultando na concepção de Pólux, que era imortal. No mesmo período, ela teve uma relação com seu marido, o rei Tíndaro de Esparta, que resultou na concepção de Castor, que era mortal. Apesar de suas origens diferentes, Castor e Pólux cresceram como os melhores amigos e companheiros inseparáveis. Castor era famoso por sua habilidade inigualável como domador de cavalos e guerreiro, enquanto Pólux era um boxeador e pugilista, invencível. Juntos eles participaram de várias aventuras heróicas, como a caça ao javali de Cálidon e a expedição dos argonautas em busca do Velocino de Ouro. A tragédia atingiu os irmãos durante uma disputa com seus primos, Idas e Linceu, por causa de gado, ou, em algumas versões, por duas noivas. Castor, o mortal, foi ferido mortalmente por Idas. Ao ver seu irmão, seu companheiro de vida e de aventuras, à beira da morte, Pólux ficou inconsolável. Ele clamou a seu pai, Zeus, pedindo para morrer junto com Castor, pois não conseguia suportar a ideia de uma vida sem seu irmão. Comovido pelo profundo amor fraternal de Pólux, Zeus fez uma proposta. Os irmãos poderiam compartilhar a imortalidade. Eles passariam um dia no Monte Olimpo, o reino dos deuses, e outro dia no Hades, o mundo dos mortos, alternadamente. Assim, nunca seriam separados. Para honrar e eternizar esse laço de irmandade e sacrifício, Zeus os colocou entre as estrelas, onde podem ser vistos para sempre juntos, brilhando no céu como a constelação de Gêmeos. As duas estrelas mais brilhantes de Gêmeos representam Castor e Pólux. Castor, em particular, é uma estrela múltipla, como se fosse um lembrete da complexidade e da união dos irmãos. O desenho da constelação, com suas duas figuras alinhadas, simboliza a inseparabilidade e o eterno companheirismo desses heróis. Curiosamente, em algumas culturas antigas, as estrelas de Gêmeos eram vistas de outras formas. Para os egípcios, elas poderiam representar um par de brotos ou dois gansos. Já para os romanos, os Dioscuros eram divindades protetoras dos marinheiros e viajantes, mostrando a universalidade de sua importância. A estrela Pólux é, na verdade, a mais brilhante das duas, e é uma gigante laranja, enquanto Castor é um sistema estelar complexo, composto por 6 estrelas diferentes, todas orbitando um centro de massa comum, um verdadeiro abraço cósmico. Gêmeos também abriga o radiante do chuveiro de meteoros geminídeos, um dos mais espetaculares do ano, que ocorre em dezembro. Ver os meteoros riscando o céu a partir de Gêmeos é uma experiência que nos conecta ainda mais a essa constelação e suas lendas. Do laço eterno de Gêmeos, vamos para um lar celestial. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a história do caranguejo que desafiou um herói e a constelação de Câncer. Se você se comoveu com a história de Castor e Pólux e quer continuar essa jornada pelas estrelas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, laços de família e o céu noturno. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Já pensou em como até mesmo o menor dos seres pode ter seu lugar eterno entre as estrelas, imortalizado por um ato de lealdade? Ou, dependendo da versão, por um mero capricho dos deuses? Prepare-se para a história de um pequeno caranguejo que desafiou um semideus e encontrou seu lugar no céu na constelação de Câncer. Câncer, o caranguejo, é uma das constelações menos brilhantes do zodíaco, mas sua presença é sentida. Você pode encontrá-la no céu de inverno e primavera no hemisfério norte, ou verão e outono no hemisfério sul, aninhada entre Gêmeos
e Leão. Embora não tenha estrelas de primeira magnitude, a sua presença discreta guarda uma história surpreendente. A lenda mais conhecida por trás da constelação de Câncer nos leva diretamente ao épico dos 12 trabalhos de Hércules. Como vocês devem saber, Hércules, o maior herói da mitologia grega, era perseguido pela implacável deusa Hera, esposa de Zeus, e sua madrasta, que o odiava com todas as suas forças. O segundo trabalho de Hércules era matar a terrível Hidra de Lerna, uma criatura monstruosa com múltiplas cabeças que se regeneravam quando cortadas. Era uma batalha sangrenta e desesperadora para o herói. Hera, observando de cima e sempre procurando uma maneira de dificultar a vida de Hércules, decidiu intervir. Ela invocou um grande caranguejo para ajudar a Hidra. Enquanto Hércules lutava ferozmente, o caranguejo se agarrou ao pé do herói, tentando distraí-lo e mordê-lo. No entanto, o caranguejo, apesar de seu tamanho considerável, não era páreo para a força esmagadora de Hércules. Com um simples golpe de seu calcanhar, ou, em algumas versões, com a clava, Hércules esmagou o pequeno caranguejo, matando-o instantaneamente. Embora o caranguejo tenha falhado em sua missão e sua contribuição tenha sido mínima para o resultado da batalha, Hera, apreciando a lealdade e a obediência da criatura, e talvez sua tentativa de ajudar a frustrar Hércules, decidiu imortalizá-lo. Ela o colocou nos céus, transformando-o na constelação de Câncer. Por isso, a forma da constelação de Câncer representa um caranguejo. Mesmo sendo uma das constelações mais tênues, a história por trás dela é um lembrete de como até mesmo os personagens secundários nas grandes lendas podem ter seu lugar eterno entre as estrelas, graças à vontade dos deuses. Alguns mitógrafos argumentam que a constelação de Câncer pode ser muito mais antiga que a lenda da Hidra e Hércules. Na Mesopotâmia, por exemplo, o caranguejo era associado a um ser aquático gigante, ou um símbolo da fertilidade e regeneração, devido à sua capacidade de trocar de carapaça. Outra teoria sugere que Câncer pode estar ligado ao portão dos homens, um conceito antigo onde as almas desciam dos céus para nascer na terra. Era um ponto importante no céu para os antigos. Apesar de ser tênue, Câncer contém um dos aglomerados estelares mais famosos e bonitos do céu. O presépio, ou Messier 44, M44. Visível a olho nu em céus escuros, ele parece uma mancha nebulosa, mas com binóculos ou um pequeno telescópio, você verá centenas de estrelas jovens e brilhantes. As estrelas mais brilhantes de Câncer são a Cubens, que significa as garras, e Altarf, que significa o olho, nomes que reforçam a imagem do caranguejo no céu. Do humilde caranguejo, vamos para a realeza. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a história do glorioso Rei da Selva, que se tornou o Rei do Céu na constelação de Leão. Se você se surpreendeu com a história do caranguejo e quer continuar essa jornada pelas estrelas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia e o céu noturno. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma criatura tão invulnerável que nenhuma arma terrestre pudesse feri-la. Um terror que assolava uma região inteira, até que um herói lendário se atreveu a enfrentá-lo em um combate corpo a corpo. Hoje, vamos rugir com a história da constelação de Leão, o temível Leão de Nemeia e o primeiro dos 12 trabalhos do invencível Hércules. Leão é uma das constelações mais proeminentes e fáceis de identificar no céu da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Sua forma distintiva de uma foice ou uma interrogação invertida, com a brilhante estrela Régulo marcando sua base, faz com que seja um verdadeiro rei entre as estrelas. A história da constelação de Leão está diretamente ligada ao primeiro dos lendários 12 trabalhos de Hércules, impostos a ele pelo rei Euristeu como uma forma de expiar um terrível ato de fúria causado pela deusa Hera.
O primeiro desafio de Hércules era derrotar o leão de Nemeia, uma criatura monstruosa que aterrorizava a região ao redor da cidade de Nemeia. Este leão não era um animal comum. Dizia-se que era descendente de Tifão e Equidna, duas das criaturas mais terríveis da mitologia, e sua pele era tão impenetrável que nenhuma arma feita por mãos humanas, espadas, lanças ou flechas, podia sequer arranhá-la. Hércules viajou para Nemeia determinado a cumprir sua tarefa. Primeiro ele tentou abater o leão com suas flechas, mas elas simplesmente ricocheteavam em sua pele invulnerável. Em seguida, brandiu sua espada e sua clava, mas novamente foram inúteis contra a couraça natural do animal. Percebendo que métodos convencionais não funcionariam, Hércules mudou de tática. Ele perseguiu o leão até sua toca, que tinha duas entradas. Hércules bloqueou uma das entradas e, com sua força colossal, forçou a besta a sair pela outra. Então, ocorreu o confronto final. Hércules, usando apenas sua força bruta, agarrou o leão. Em uma luta épica, corpo a corpo, Hércules estrangulou a fera até a morte, sufocando sua força vital com seus próprios braços poderosos. Após sua vitória gloriosa, Hércules tentou esfolar o leão para usar sua pele invulnerável como armadura. Sem sucesso com facas, ele finalmente percebeu que as próprias garras do leão eram as únicas coisas capazes de cortar sua pele. Assim, ele usou as garras da besta para esfolá-la. Para comemorar essa incrível façanha e a coragem de Hércules em enfrentar uma criatura tão formidável, Zeus colocou o leão de Nemeia entre as estrelas, imortalizando-o como a constelação de Leão. A forma da constelação de Leão realmente se assemelha a um leão majestoso, com sua cabeça formando uma foice e a estrela brilhante Régulo marcando seu coração. Essa imagem no céu nos lembra da bravura de Hércules e do poder do lendário leão de Nemeia. Em algumas versões menos conhecidas, o leão de Nemeia é considerado um filho da lua, enviado para aterrorizar Nemeia. Essa conexão lunar adiciona um elemento ainda mais místico à criatura. A estrela Régulo, a mais brilhante de Leão, é na verdade um sistema estelar múltiplo, composto por 4 estrelas. Seu nome significa Pequeno Rei, em latim, apropriado para a realeza da constelação. Leão também é rica em galáxias distantes, sendo uma região do céu onde muitos aglomerados galácticos podem ser observados com telescópios potentes, lembrando-nos da vasta extensão do universo além da nossa mitologia local. Do poder régio de Leão, vamos para a pureza e a justiça. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a história da deusa da justiça que foi colocada no céu como a constelação de Virgem. Se você se impressionou com a força de Hércules e a lenda do leão de Nemeia e quer continuar explorando as histórias das constelações, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam mitologia, astronomia e histórias de heróis. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma deusa que caminhava entre os mortais, trazendo abundância e justiça, até que a maldade humana a forçou a se retirar para os céus. E se essa deusa ainda pudesse ser vista todas as noites, carregando um símbolo de sua divina presença? Hoje vamos desvendar a história da constelação de Virgem, a deusa da colheita e da justiça, uma das maiores e mais misteriosas do nosso céu. Virgem é a segunda maior constelação em área no céu, e é facilmente visível no céu da primavera e verão no hemisfério norte, ou outono e inverno no hemisfério sul. Sua estrela mais brilhante, espiga, ou spica em latim, é um farol brilhante e ajuda a identificar a constelação, marcando um ponto vital na mão da Virgem Celestial. A constelação de Virgem é frequentemente associada a várias deusas da mitologia grega e romana, mas a mais proeminente é Perséfone, a deusa da primavera e da colheita, ou Deméter, sua mãe e deusa da agricultura. A história mais popular conecta a Virgem à deusa Astreia, a personificação da justiça e da pureza. Astreia era filha de Zeus e Temis,
e a última das imortais a viver entre os humanos durante a lendária Idade de Ouro. Na Idade de Ouro, a humanidade vivia em paz e prosperidade, sem guerras ou crimes. Astreia, com suas asas e balança, caminhava pela terra, zelando pela justiça e pela harmonia. Ela era a prova viva da virtude humana. No entanto, com o passar do tempo, a humanidade começou a decair. A Idade de Prata trouxe a ganância, a Idade de Bronze trouxe a guerra, e a Idade de Ferro, por fim, mergulhou o mundo em crueldade e violência. A corrupção e a injustiça se espalharam por toda parte. Astreia, que não suportava a visão de tanta maldade e sofrimento, foi a última das deusas a permanecer na Terra. Ela tentou argumentar com os humanos, implorando por paz e justiça, mas o mundo se tornou tão cruel que ela não pôde mais suportar. Com o coração partido pela perversidade da humanidade, Astreia abandonou a Terra e ascendeu aos céus. Para honrar sua pureza e seu papel como deusa da justiça, os deuses a colocaram entre as estrelas, imortalizando-a como a constelação de Virgem. É por isso que a constelação de Virgem é frequentemente retratada como uma mulher segurando um feixe de trigo ou uma balança. A estrela mais brilhante de Virgem, Espiga, que significa espiga de grão, é um poderoso lembrete da conexão da deusa com a agricultura e a fertilidade da terra, enquanto a balança representa sua ligação com a justiça divina. Em outras culturas, a constelação de Virgem foi associada a figuras diferentes, mas sempre com um senso de pureza ou fertilidade. Para os egípcios, ela era ligada à deusa Ísis, mãe da vida e da colheita. Os babilônios a viam como a deusa Xala, segurando um ramo de cereal. Alguns mitos também a associam a Erígone, filha de Icário, que se suicidou após a morte de seu pai. Ela foi transformada em constelação como um símbolo de lealdade e luto. Além de Espiga, Virgem contém um vasto aglomerado de galáxias conhecido como o aglomerado de Virgem. Esta é uma das maiores aglomerações de galáxias mais próximas da Via Láctea, com milhares de galáxias ligadas gravitacionalmente, tornando-a um alvo fascinante para os astrônomos. Apesar de ser uma constelação enorme, suas estrelas, com exceção de Espiga, são relativamente tênues. Isso faz dela um desafio gratificante para observadores experientes, que precisam de céus escuros para apreciar sua forma completa. Da pureza e da justiça de Virgem, vamos para o equilíbrio e a beleza. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a história da constelação de Libra e o significado da balança no céu noturno. Se você se conectou com a história da deusa da justiça e quer continuar sua viagem pelo cosmos e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que amam mitologia, astronomia e o fascínio das constelações. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine um símbolo que, por milênios, representou a harmonia, o equilíbrio e a imparcialidade dos julgamentos divinos. E se esse símbolo, tão essencial para a ordem cósmica, estivesse para sempre gravado nas estrelas, orientando-nos? Hoje, vamos equilibrar os pratos da história e desvendar a mitologia da constelação de Libra, a balança da justiça. Libra, a balança, é uma das constelações do zodíaco e pode ser vista no céu da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul, entre Virgem e Escorpião. Embora não tenha estrelas de primeira magnitude, suas estrelas mais brilhantes, Zuben-el-Janub e Zuben-e-Shamali, marcam os pratos da balança celestial. Diferente de muitas outras constelações que representam animais ou heróis, Libra é única por simbolizar um objeto, a balança. Na mitologia grega e romana, essa balança está intimamente ligada a figuras divinas associadas à lei e à ordem. A associação mais forte de Libra é com Temis e sua filha, Astreia. Temis era a titânide da lei divina e da ordem, enquanto Astreia, como vimos em nosso vídeo sobre Virgem, era a deusa da justiça e da pureza, que habitava a terra durante a Era de Ouro.
Durante a Era de Ouro, a humanidade vivia em perfeita harmonia, sem conflitos ou injustiças. Astreia, com sua balança da justiça, garantia que a equidade prevalecesse. Ninguém precisava ser punido, pois todos viviam em virtude. No entanto, à medida que as eras se sucediam, a de prata, a de bronze e, finalmente, a de ferro, a ganância, a discórdia e a violência começaram a dominar os corações humanos. A humanidade se corrompeu e a justiça se tornou cada vez mais rara. Astreia, incapaz de suportar tanta perversidade, foi a última divindade a deixar a terra, ascendo aos céus. Para alguns, a balança que ela levava consigo, ou a balança que representava a própria justiça, foi colocada entre as estrelas, logo ao lado de sua constelação, Virgem. Essa posição estratégica de Libra, entre Virgem, Astreia e Escorpião, onde em algumas mitologias as garras de Escorpião eram os próprios pratos de Libra, simboliza a transição entre a pureza e a justiça e o julgamento que se segue. A forma da constelação de Libra, de fato, se assemelha a uma balança, com duas estrelas principais formando os pratos. Sua presença no céu nos lembra constantemente da necessidade de equilíbrio, justiça e ordem, tanto no cosmos quanto em nossas próprias vidas. Antes de ser formalmente reconhecida como uma balança pelos romanos, as estrelas que compõem Libra eram, na verdade, consideradas as garras do Escorpião. Essa é uma das razões pelas quais Libra é uma constelação relativamente nova, como balança separada, destacada de Escorpião. Para os antigos babilônios, essa região do céu era associada ao equilíbrio e à pesagem das almas, um conceito que influenciou muitas culturas posteriores. As duas estrelas mais brilhantes de Libra são Zubenelgenubi e Zubeneshamali. Seus nomes, de origem árabe, significam a Garra do Sul e a Garra do Norte, respectivamente, um eco de sua antiga associação com Escorpião. Libra também é o único signo do zodíaco que é um objeto inanimado, reforçando sua função simbólica de medição e equilíbrio, em vez de representar uma criatura viva. Do equilíbrio da balança, vamos para a intensidade e o mistério. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da temida constelação de Escorpião e seu papel crucial nas lendas do céu noturno. Se você se fascinou pela história da balança da justiça e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e o poder dos símbolos celestiais. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma criatura tão letal e implacável que nem mesmo o maior dos caçadores poderia escapar de seu veneno mortal. Uma vingança divina que resultou na eterna perseguição nos céus. Hoje, vamos desvendar a história da constelação de Escorpião, o aracnídeo celestial e o responsável pela queda de um dos mais famosos heróis da mitologia. Escorpião é uma das constelações mais impressionantes e fáceis de identificar no céu do verão, no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Sua forma de anzol, ou de um J invertido, com a brilhante estrela vermelha Antares marcando seu coração, a torna inconfundível, dominando a Via Láctea. A lenda mais famosa de Escorpião está intrinsecamente ligada a um dos maiores caçadores da mitologia grega, Órion. Órion era um gigante, filho de Poseidon, e sua habilidade na caça era incomparável, o que o tornava um caçador arrogante e, por vezes, excessivamente orgulhoso. O fim de Órion veio de uma maneira inesperada, geralmente atribuída à ira de uma deusa. Existem algumas versões para o motivo exato. Uma delas diz que Órion vangloriava-se de que mataria todos os animais da terra, o que enfureceu Gaia, a Mãe Terra. Outra, e talvez a mais popular, relata que ele tentou violentar Ártemis, a deusa virgem da caça e da lua, ou uma de suas seguidoras. Seja qual for o motivo, a resposta divina foi fatal. Para punir a arrogância de Órion ou defender a honra de Ártemis,
Gaia ou a própria deusa enviaram um escorpião gigante para matá-lo. O escorpião rastejou sorrateiramente em direção a Órion e o picou no calcanhar, um de seus poucos pontos vulneráveis. O veneno do escorpião foi rápido e mortal. Órion, o invencível caçador, sucumbiu à picada, encontrando o seu trágico fim. Para comemorar a vitória do escorpião e para servir de aviso contra a arrogância, os deuses elevaram o escorpião aos céus. Em um ato de justiça poética, ou para garantir que Órion nunca mais ameaçasse ninguém, a constelação de Escorpião foi colocada no céu de forma que nunca pudesse ser vista ao mesmo tempo que Órion. Quando Escorpião nasce no leste, Órion se põe no oeste, simbolizando sua eterna perseguição e a fuga contínua. A forma da constelação de Escorpião é uma das mais fiéis ao animal que representa. Você pode facilmente ver seu corpo alongado, suas garras ameaçadoras e, principalmente, sua cauda curva que termina em um ferrão mortal. A estrela Antares, em particular, marca o coração do escorpião, com sua cor vermelha vibrante, lembrando o sangue e a paixão que permeiam sua lenda. Em algumas culturas, escorpião não é apenas um animal, mas um guardião. Para os egípcios, ele era associado à deusa Serket, que curava picadas de escorpião e mordidas de cobra, ou aos escorpiões que protegiam a deusa Ísis. Já para os babilônios, o escorpião-homem era um ser mitológico que guardava os portões do submundo. Antares é uma das maiores e mais brilhantes estrelas do céu noturno, uma supergigante vermelha tão imensa que, se estivesse no lugar do nosso Sol, sua fotosfera se estenderia para além da órbita de Marte, engolindo os planetas interiores. Seu nome inclusive significa rival de Ares ou anti-Marte, pela sua cor avermelhada intensa que se assemelha ao planeta. A região de Escorpião é incrivelmente rica em aglomerados estelares e nebulosas, devido à sua proximidade com o centro da Via Láctea. O aglomerado do Ptolomeu, M7, e o aglomerado da Borboleta, M6, são dois belos exemplos de aglomerados abertos que podem ser vistos nesta constelação. Do perigo e da vingança de Escorpião, vamos para a aventura e a liberdade. No nosso próximo episódio, prepare-se para conhecer a lenda do Arqueiro Centauro e a constelação de Sagitário. Se você se arrepiou com a história do escorpião que derrubou um gigante e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e o fascínio das constelações. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma criatura mítica, metade homem, metade cavalo, com um arco em punho, apontando para o coração da nossa galáxia. E se esse ser, símbolo de sabedoria e conhecimento, fosse imortalizado nos céus, nos guiando em nossa própria busca por aventura e aprendizado? Hoje, vamos mirar nas estrelas e desvendar a fascinante mitologia por trás da constelação de Sagitário, o lendário Arqueiro Centauro. Sagitário é uma das constelações mais proeminentes e belas do céu de verão, no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Ela está localizada na direção do centro da Via Láctea, o que a torna incrivelmente rica em aglomerados estelares e nebulosas. Suas estrelas formam uma figura que muitos veem como um bule de chá, ou um arqueiro, sendo um espetáculo à parte para observadores do céu. A constelação de Sagitário é mais comumente associada a Quiron, o mais sábio e justo de todos os centauros. Diferente de outros centauros que eram selvagens e rudes, Quiron era filho do titã Cronos e da ninfa Filira, o que o tornava imortal e de natureza divina. Quiron não era um centauro comum. Ele era um mestre em várias artes. Foi professor de muitos heróis gregos famosos, incluindo Hércules, Aquiles, Jasão, o líder dos argonautas que buscou o Velocino de ouro, e Asclépio, o deus da medicina. Ele ensinava sobre caça, guerra, música, moral e principalmente medicina. A trágica imortalidade de Quiron chegou ao fim por um acidente.
Durante uma de suas aventuras, Hércules estava lutando contra outros centauros e acidentalmente atingiu Quíron com uma de suas flechas envenenadas com o sangue da hidra de Lerna, um veneno incurável e que causava dor agonizante. Sendo imortal, Quíron não podia morrer, mas a dor do veneno era excruciante e incessante. Ele sofreu por muito tempo, até que, em um ato de grande compaixão, Zeus, o rei dos deuses, permitiu que Quíron renunciasse à sua imortalidade para salvar a vida de Prometeu, que estava acorrentado e sofrendo por ter roubado o fogo dos deuses. Assim, Quíron, o sábio e benevolente mestre, sacrificou sua imortalidade para aliviar o sofrimento de outro, em honra à sua bondade, sabedoria, habilidades de cura e seu sacrifício. Zeus o colocou entre as estrelas, onde ele permaneceria para sempre, lançando sua flecha na direção do escorpião, como um lembrete de sua morte e de sua eterna vigília. A constelação de Sagitário é retratada como um centauro com um arco e flecha. Sua forma de bule, na verdade, representa a parte superior do corpo do centauro e o arco, enquanto a flecha aponta para o centro da Via Láctea, uma metáfora para a busca incessante por conhecimento e a direção para o coração de nossa própria existência cósmica. Embora Quíron seja a associação mais comum, algumas outras lendas gregas identificam Sagitário com o centauro Croto, um inventor do tiro com arco e filho de Pan, que foi elogiado pelas musas e, por isso, foi colocado no céu. Além disso, em algumas culturas antigas, Sagitário era visto como um arqueiro humano, sem a parte equina. Sagitário é, sem dúvida, uma das regiões mais espetaculares do céu noturno para observar, pois contém o centro galáctico, o coração da nossa Via Láctea. Aqui, encontramos o supermassivo buraco negro Sagitário A Estrela e uma densidade incrível de estrelas, gás e poeira que formam algumas das nebulosas mais belas e famosas. A constelação abriga várias nebulosas famosas, como a nebulosa da Lagoa, M8, e a nebulosa Trífida, M20, locais de formação estelar intensa que brilham com cores vibrantes. É como se o arqueiro estivesse apontando para o berçário de novas estrelas. As estrelas mais brilhantes de Sagitário, como Caus Australis e Nunc, são parte do asterismo do bule de chá, que ajuda os observadores a encontrar essa região rica do céu. Do sábio arqueiro de Sagitário, vamos para a resiliência e a ambição. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Capricórnio, o enigmático bode peixe. Se você se inspirou na sabedoria de Quíron e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e o mistério do nosso universo. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma criatura metade bode, metade peixe, emergindo das profundezas e ascendendo aos céus como um símbolo de ambição e transformação. E se essa figura híbrida, um tanto peculiar, guardasse uma história de pânico divino e astúcia? Hoje, vamos escalar as montanhas e mergulhar nas águas da mitologia para desvendar a constelação de Capricórnio, o misterioso bode-peixe celestial. Capricórnio é uma das constelações do zodíaco, visível no céu do final do verão e outono no hemisfério norte, e do final do inverno e primavera no hemisfério sul. Embora não seja das mais brilhantes, suas estrelas formam um triângulo que representa a cabeça do bode-peixe e sua cauda curva, tornando-a uma figura singular no firmamento. A origem de Capricórnio é mais complexa e tem algumas variações, mas a mais aceita na mitologia grega está ligada a um dos titãs mais antigos ou a um deus menor, Pan, o deus dos pastores, rebanhos e vida selvagem, frequentemente retratado com chifres, barba e pernas de bode.
A história ocorre durante a gigantomaquia, a terrível guerra entre os deuses olímpicos e os gigantes. Em um momento crítico da batalha, o monstro Tifão, uma criatura horrenda com centenas de cabeças de dragão e um terror para os deuses, surgiu. O pânico tomou conta dos deuses olímpicos. Em seu desespero, eles tentaram se transformar em animais para escapar da fúria de Tifão. Pan, em sua tentativa de se metamorfosear, pulou no rio Nilo para se transformar em um peixe e, ao mesmo tempo, tentou se transformar em um bode. Mas, no susto, ele não conseguiu completar nenhuma das transformações perfeitamente. O resultado foi uma criatura híbrida. Da cintura para cima, ele manteve a forma de um bode, com chifres e barba, e da cintura para baixo, ele se tornou um peixe com uma cauda escamosa. Embora a transformação tenha sido imperfeita, essa forma híbrida permitiu que ele escapasse de Tifão. Zeus, o rei dos deuses, que havia testemunhado o pânico, mas também a astúcia e a tentativa de Pan de escapar, ficou impressionado. Para eternizar o momento e talvez como um lembrete do caos da gigantomaquia, ele colocou a forma híbrida de Pan nos céus, criando a constelação de Capricórnio. A forma da constelação de Capricórnio no céu é representada por essa criatura mítica, a cabeça do bode e a cauda de peixe. O bode simboliza a ambição e a escalada em direção ao topo, enquanto a cauda de peixe representa a capacidade de navegar pelas profundezas, seja da água ou da vida, e de se adaptar. É uma constelação que une terra e água em uma única e poderosa figura. Outra lenda grega associa Capricórnio a Amalteia, a cabra que amamentou o jovem Zeus quando ele estava escondido de seu pai, Cronos. Como recompensa por sua dedicação, Zeus a transformou na constelação. Para os babilônios, essa constelação era vista como um peixe-cabra, ou Suhur-Mashra, um ser divino associado ao deus da sabedoria e das águas, Enki, ou Ea, o que reforça a natureza dual da constelação. Apesar de não ter estrelas extremamente brilhantes, Capricórnio é notável por ser o local do solstício de inverno, no hemisfério norte, ou solstício de verão, no hemisfério sul. Antigamente o Sol estava em Capricórnio durante o solstício de inverno, marcando o ponto mais ao sul que o Sol alcança no céu antes de retornar ao norte. As estrelas mais brilhantes de Capricórnio, como Deneb, Algedi e Dabi, formam a forma de um triângulo ou um arco. Esta constelação também abriga alguns belos aglomerados globulares, como o Messier 30, M30, que é um aglomerado denso de estrelas antigas. Do enigmático bode-peixe de Capricórnio, vamos para a originalidade e o conhecimento. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Aquário, o portador de água. Se você se fascinou pela história do bode-peixe e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e o simbolismo oculto nas constelações. Olhem para o céu. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine uma figura celestial derramando o elixir do conhecimento, da vida ou até mesmo da própria existência, nutrindo os céus e a terra. E se essa imagem, tão poderosa e essencial, estivesse para sempre gravada entre as estrelas, simbolizando a doação e a sabedoria? Hoje vamos nos refrescar nas águas celestiais e desvendar a mitologia da constelação de Aquário, o misterioso portador de água. Aquário, o portador de água, é uma das constelações mais antigas do zodíaco, embora não seja das mais brilhantes. Ela é mais visível no final do verão e outono no hemisfério norte, ou final do inverno e primavera no hemisfério sul. Suas estrelas, embora tênues, formam uma figura reconhecível que remete a um vaso e às correntes de água que dele fluem. A constelação de Aquário é mais frequentemente associada a Ganimedes,
Um jovem príncipe troiano de beleza extraordinária. Sua beleza era tamanha que chamou a atenção do próprio Zeus, o rei dos deuses. Zeus, em mais uma de suas transformações, metamorfoseou-se em uma grande águia, ou enviou uma águia gigante, sua ave sagrada, e desceu à terra. Ele raptou Ganimedes, levando-o para o Monte Olimpo para ser o copeiro dos deuses, servindo-lhes néctar e ambrosia. No Olimpo, Ganimedes assumiu o lugar de Hebe, a deusa da juventude, como copeiro dos deuses. Ele servia às divindades com grande graça, e embora tenha sido inicialmente um rapto, a lenda diz que Ganimedes recebeu a imortalidade e eterna juventude, e foi muito amado por Zeus, que o via não apenas como um servo, mas como um companheiro. Em algumas versões do mito, Ganimedes lamentava a seca que afligia seu povo na terra. Com sua nova posição e o favor de Zeus, ele recebeu permissão para derramar água celestial sobre o mundo. Essa água não era apenas vitalidade, mas também conhecimento e sabedoria, abençoando a humanidade. Para honrar Ganimedes e eternizar seu serviço e sua beleza, Zeus o colocou entre as estrelas, imortalizando-o como o portador de água, a constelação de Aquário. É por isso que a constelação de Aquário é representada como um homem, Ganimedes, segurando uma ânfora, da qual jorram correntes de água. Essas correntes de estrelas, embora tênues, fluem para outras constelações aquáticas, como peixes, e o peixe austral, Piscis austrinos, simbolizando a distribuição da vida e do conhecimento celestial. Em algumas mitologias, Aquário é associado a Deucalião, o Noé grego, que sobreviveu ao grande dilúvio com sua esposa Pirra, repovoando a terra. Essa lenda reforça a ideia de renovação e novas origens associadas à água. Para os antigos egípcios, a constelação estava ligada ao rio Nilo e às suas inundações anuais, que traziam fertilidade. Aquário era visto como o deus do Nilo, derramando as águas que garantiam a vida em suas terras. Apesar de suas estrelas serem geralmente fracas, Aquário abriga algumas joias celestes, como a famosa nebulosa do Hélice, NGC 7293, também conhecida como o Olho de Deus, uma nebulosa planetária deslumbrante que é um dos objetos mais próximos de seu tipo da Terra. Aquário também é o radiante do chuveiro de meteoros Eta Aquáridas, que ocorre em maio e é composto por detritos do famoso cometa Halley, e do chuveiro Delta Aquáridas, que ocorre em julho. A estrela mais brilhante de Aquário é Sad al-Melik, que significa a estrela da sorte do rei em árabe, e Sad al-Sud, que significa a sorte das sortes, nomes que remetem à prosperidade e à influência benéfica das águas. Do conhecimento e da doação de Aquário, vamos para a dualidade e a adaptabilidade. No nosso próximo episódio, prepare-se para desvendar a história da constelação de Peixes, os dois peixes unidos por um fio. Se você se conectou com a história de Ganimedes e as águas celestiais e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e a sabedoria das constelações. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Imagine duas criaturas unidas por um laço, fugindo de um perigo iminente e, em sua fuga, encontrando um lugar eterno entre as estrelas. E se essa união representasse a dualidade da vida, a necessidade de adaptação e a força da conexão? Hoje vamos nadar pelas águas celestiais e desvendar a mitologia da constelação de Peixes, os dois peixes eternamente ligados. Peixes, a última constelação do zodíaco, é um grupo de estrelas bastante discreto, visível no céu do outono e inverno no hemisfério norte, ou primavera e verão no hemisfério sul. Suas estrelas formam uma figura alongada de dois peixes, um se dirigindo para o norte e outro para o oeste, conectados por um cordão ou fita. A mitologia mais difundida sobre Peixes
está ligada à fuga e à metamorfose de dois dos deuses mais importantes do Olimpo: Afrodite, a deusa do amor e da beleza, e seu filho, Eros, ou Cupido, para os romanos, o deus do amor e do desejo. A história se passa durante um grande banquete dos deuses na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Tudo estava em paz, até que o terrível monstro Tifão, a criatura colossal que aterrorizou os deuses durante a gigantomaquia, surgiu de repente para atacar. O pânico se espalhou entre os deuses, que tentaram se transformar em animais para escapar da fúria e do terror de Tifão. Zeus se transformou em um carneiro, Hera em uma vaca, Apolo em um corvo, e assim por diante. Afrodite e Eros, vendo a ameaça iminente e sem ter para onde ir, pediram ajuda. Eles pularam no rio Eufrates, e para garantirem que não se perderiam um do outro na confusão da fuga, transformaram-se em dois peixes e uniram-se por uma fita, ou cordão divino. Essa união garantiu que, mesmo na fuga, eles permanecessem juntos e seguros. Graças a essa astuta transformação e à sua união, Afrodite e Eros conseguiram escapar de Tifão. Em homenagem a essa fuga bem-sucedida, à lealdade mútua e à sua engenhosa metamorfose, a deusa Atena, ou o próprio Zeus, colocou os dois peixes unidos no céu, formando a constelação de Peixes. A forma da constelação de Peixes no céu é um testemunho direto dessa lenda. Vemos dois grupos de estrelas, cada um formando um peixe, e um rastro de estrelas que os conecta, simbolizando a fita que os uniu. Essa fita é um lembrete da inseparabilidade e da conexão que eles mantiveram em face do perigo, representando a dualidade e a interconexão de muitas facetas da vida. Algumas tradições associam Peixes a Nêmesis, a deusa da retribuição, ou a Fértia, a deusa da sorte e da fertilidade. A associação com a fertilidade é comum devido à proliferação dos peixes. Peixes é uma das constelações mais antigas, presente em registros babilônios e egípcios. Para os babilônios, era conhecido como Rikis Numi, ou o cordão dos peixes, também associado à fertilidade e à temporada das chuvas. Apesar de ser uma constelação extensa, Peixes não possui estrelas de brilho intenso, o que a torna um desafio para a observação em céus poluídos por luz. Suas estrelas mais brilhantes, como Alrecha, que significa o cordão, e Fumal-Samacá, que significa a boca do peixe, são modestas em comparação com as de outras constelações do zodíaco. Peixes está localizada em uma região do céu que não possui muitos objetos de céu profundo espetaculares para pequenos telescópios, mas é uma porta de entrada para entender a vasta rede de galáxias e estruturas de grande escala do universo, já que está no caminho para o superaglomerado de Piscis Perseus. Será que concluímos nossa jornada pelos signos do zodíaco? O céu noturno guarda muitas outras histórias. No nosso próximo vídeo, prepare-se para explorar a constelação mais controversa do zodíaco, Serpentário, Ophiuchus, pois é a 13ª constelação que o Sol atravessa. Se você se conectou com a história dos dois peixes e quer continuar essa jornada pelas estrelas e suas lendas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as 88 constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e a beleza discreta das constelações. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. O Serpentário, Ophiuchus, é um caso fascinante e muitas vezes controverso no contexto do zodíaco, pois é a 13ª constelação que o Sol atravessa. Sua mitologia é rica e vale muito a pena ser explorada. Você sabia que existe uma constelação secreta no zodíaco, uma que muitas vezes é esquecida, mas que guarda a história do maior curador da mitologia e do símbolo da medicina? Prepare-se para desvendar o enigma da constelação de Serpentário, o portador da serpente e o legado de um semideus que desafiou a própria morte. Serpentário, também conhecido como Ophiuchus,
É uma das maiores constelações do céu e uma das 13 que o Sol atravessa no seu caminho anual. Visível no verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, ela se estende por uma vasta área, aparecendo como um homem que segura uma grande serpente, a constelação de Serpens, que se enrola em seu corpo. A constelação de Serpentário representa Asclépio, ou Esculápio, para os romanos, o deus da medicina e da cura na mitologia grega. Asclépio era filho de Apolo, o deus da luz e da cura, e da mortal Coronis. Infelizmente, a mãe de Asclépio foi morta, e o bebê foi resgatado por Apolo, que o entregou aos cuidados do sábio centauro Quiron, o mesmo de Sagitário. Sob a tutela de Quiron, Asclépio se tornou um curador inigualável, superando até mesmo seu mestre. A habilidade de Asclépio com a medicina era tão extraordinária que ele não apenas curava todas as doenças, mas também era capaz de ressuscitar os mortos. Essa habilidade, segundo a lenda, veio de uma serpente. Disse que Asclépio, enquanto refletia sobre um caso, observou uma serpente que trazia ervas para curar outra serpente. Ele aprendeu com a serpente e, a partir daí, usava o conhecimento dos segredos da vida e da morte que os répteis guardavam. Com o tempo, Asclépio começou a ressuscitar tantos mortos que Hades, o deus do submundo, ficou furioso. A ordem natural da vida e da morte estava sendo perturbada, e as almas não chegavam mais ao seu reino. Hades reclamou com seu irmão, Zeus. Zeus, temendo que Asclépio pudesse tornar todos os humanos imortais e assim diminuir o poder dos deuses, tomou uma decisão drástica. Ele atingiu Asclépio com um de seus raios, matando-o. No entanto, em um ato de honra por seus incríveis talentos e para imortalizar seu legado como o maior curador, Zeus colocou Asclépio entre as estrelas, carregando a serpente que simboliza a vida e a renovação. Assim, nasceu a constelação de Serpentário. O desenho ocidental de Serpentário mostra um homem segurando uma grande serpente, que é a própria constelação de Serpens, dividida em duas partes. Serpens caput, a cabeça da serpente, e Serpens cauda, a cauda da serpente. Essa imagem é a origem do símbolo da medicina, o bastão de Asclépio, uma vara com uma serpente enrolada, que representa a cura e a renovação da vida. Serpentário é famosa por sua relação com o zodíaco. Embora a astrologia tradicional considere apenas 12 signos, o Sol de fato passa pela constelação de Serpentário por aproximadamente 18 dias, entre 30 de novembro e 17 de dezembro, tornando-a, astronomicamente falando, a 13ª constelação zodiacal. Isso causa muita discussão e fascínio, pois expande nossa visão do caminho do Sol. Serpentário é uma constelação rica em objetos celestes. Ela abriga o centro galáctico, o centro da nossa Via Láctea, embora esteja bloqueado por poeira estelar. Além disso, a constelação contém o aglomerado estelar M10 e o M12, aglomerados globulares deslumbrantes visíveis até com binóculos. Uma das estrelas mais interessantes em Serpentário é Hazalhag, que significa a cabeça do coletor de serpentes em árabe, e Sabik, que significa o que precede. Ambas destacam a posição central da figura do portador da serpente. Do curador celestial de Serpentário, continuamos nossa jornada pelas 88 constelações. No nosso próximo episódio, prepare-se para a história de uma viagem épica e os grandes navegadores. Iniciamos pela constelação de Carina. Se você se fascinou pela história do curador que desafiou a morte e pela constelação extra do zodíaco, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos da nossa série sobre as constelações. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram mitologia, astronomia e mistérios celestiais. Olhem para o céu e contemplem as estrelas. Olhem para o céu e contemplem as estrelas.